caiu de paraquedas nesse vídeo, não pula ele que talvez ele te traga muitas informações que podem mudar a sua vida. Prazer, meu nome é Vitória Bueno. Se você não me conhece, eu tenho um canal no YouTube e um perfil no Instagram sobre viagens. Atualmente eu moro aqui em Dublin e eu trago tudo sobre esse universo, mas hoje eu vim falar sobre cidadania italiana. Pra quem não sabe, se é porque tu não me segue no Instagram, eu tenho cidadania italiana, eu tenho dupla cidadania, eu acabei de fazer ela, então tá tudo fresquinho aqui e eu trouxe todas as informações que você precisa saber para ir atrás do seu documento italiano. Lembrando, eu estou falando de cidadania italiana, eu não sei nada sobre outras cidadanias europeias. Primeiro, para que serve uma dupla cidadania? Muitas pessoas querem ir atrás do documento, mas não sabem nem para que ele serve e se realmente é interessante para você, porque às vezes não é o que você busca, não é o que você estava pensando e você vai investir tempo e dinheiro. E além de tudo, mexe com o nosso emocional e você pode se frustrar, e a gente não quer isso. Então vamos falar aqui do porquê tirar uma cidadania italiana. Tem diversos motivos que eu separei aqui para vocês e eu vou falar o primeiro deles, que é estudar na União Europeia. Sim, você pode estudar em qualquer país da União Europeia com uma cidadania italiana e você ainda recebe desconto para isso em relação a cidadãos de outros países, como por exemplo o brasileiro. Então eu posso estudar na Alemanha e eu vou pagar mais barato por isso do que eu pagaria simplesmente com meu passaporte brasileiro. Além disso, a Itália oferece estudo gratuito para cidadãos italianos. Obviamente, você precisa se informar, né, se o seu estudo está incluso, mas a gente tem esse direito. Também podemos trabalhar na União Europeia, em qualquer país da União Europeia, e além disso, a gente recebe quase que um fura-fila em algumas vagas. Porque, por exemplo, aqui na Irlanda, para trabalhar full-time, que seria as 40 horas do Brasil, a gente precisaria pelo menos do Stamp 4. Se você não tem o Stamp 4, a empresa teria que pagar para você ter esse Stamp 4. E eu, como cidadã italiana, eu tenho o direito de trabalhar full-time aqui na Irlanda. Então a empresa não precisa pagar esse visto para mim. Então, para eles é mais interessante que eu trabalhe com eles, porque eles não vão ter esse gasto comigo. Obviamente que algumas empresas vão pagar para algumas pessoas, mas é quase um fura-fila, assim, que a gente tem em relação à concorrência. A saúde pública italiana, assim como no Brasil e assim como aqui na Irlanda, algumas, óbvio, assim como não é igual ao Brasil. Mas na Itália, aqui na Irlanda e vários países da Europa, tem uma parte da saúde pública que é gratuita somente para os cidadãos daquele país e a gente tem direito a utilizar essa saúde pública. Não é igual o nosso SUS no Brasil, que paga tudo para nós, mas sim a gente tem direito a essa parte da gratuidade na saúde. Aposentadoria na Itália. Então a gente pode se aposentar na Itália utilizando o tempo de contribuição do Brasil e da Itália. Então digamos que não sei nada de leis trabalhistas da Itália, mas preciso de 30 anos de contribuição na Itália. Eu consigo utilizar 15 anos meus de contribuição no Brasil e mais 15 anos meus de contribuição na Itália para me aposentar na Itália. Então tem essa possibilidade. Eu não preciso usar só o tempo de contribuição da Itália. Isso é muito legal. A transmissão da cidadania aos descendentes, né? Eu, atualmente, sou uma cidadã italiana, então se eu tiver um filho ou uma filha, e eu posso passar eu passo automaticamente para eles a minha cidadania. Então eu só vou entrar com um recurso para pedir um passaporte, o RG italiano para eles, mas eles têm direito automaticamente por serem menores de idade, sempre faz antes da maioridade, senão tem que entrar com um processo sozinho, que nem foi o meu caso, e os meus filhos vão ter direito, tá? Visto de trabalho para Austrália e Nova Zelândia, então para quem já tentou tirar um visto para a Austrália, sabe que é bem complicado, principalmente o visto de trabalho, né? Tem que ter uma empresa que te contrate e tudo mais. Então você vai tentar o visto de estudante, que também é um visto complicado de conseguir. Eu sei porque eu tenho visto australiano. Então antes de vir aqui para a Irlanda, eu fiz o visto australiano porque eu ia para a Austrália, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Mas eu tive que apresentar vários documentos e para poder trabalhar e estudar. E como passaporte italiano, a gente pode só trabalhar, a gente não precisa estudar, só estuda se você quiser. Você vai ter direito ao Working Holiday Visa, que é o visto de trabalho de 40 horas semanais. Então isso é muito legal. E também a gente tem direito ao visto de turismo, que na verdade não é um visto, né? A gente não precisa do visto de turismo para ir para os Estados Unidos e para o Canadá. A gente só precisa de uma permissão eletrônica, que vai ser essa mesma permissão que é uma autorização eletrônica, né? Que vai ser a mesmo estilo de autorização que os brasileiros vão precisar para vir para a Europa ano que vem, que é realmente para ter um controle das pessoas que estão entrando.
Então, a gente só precisa dessa autorização. A gente não precisa ter o visto que nem os brasileiros têm, porque eu também tenho visto americano. Quando eu fui tirar o meu visto australiano, facilitou muito o fato de eu ter o visto americano, porque quando os Estados Unidos te aceitou, qualquer país te aceita, porque pra te fazer um visto americano são muitos documentos. Então, basicamente assim, eu só aceito em qualquer lugar do mundo. Já era antes de ter o meu passaporte italiano, então eu poderia ir para os Estados Unidos, poderia ir para a Austrália. Mas a gente não precisa nem gastar com visto, é só com uma autorização eletrônica que ela sai em 2, 3 dias e você vai para os Estados Unidos. Além disso, você pode trazer a sua família para morar com você na União Europeia. Então você pode trazer cônjuges e filhos e pais se forem dependentes financeiramente, mas você precisa comprovar essa dependência. E dependendo do país, você precisa apresentar nenhum ou poucos documentos. Então isso realmente vai variar de país para país, porque cada país tem a sua legislação. Mas é possível sim trazer sua família para morar com você. E tem a questão do aluguel facilitado. Apesar de não ser um critério, não estar em nenhuma legislação, isso acontece. A Irlanda, a Europa em si, tá com uma crise imobiliária muito grande. A Irlanda, acho que é o pior país atualmente nesse cenário, e Dublin pior ainda. E quando a gente apresenta um documento italiano, um documento europeu, a gente quase que ganha um fura-fila gratuito e eles te passam na frente na hora de escolher vagas. Então, sim, não é uma regra, mas eles têm mais confiança em cidadãos europeus do que em cidadãos brasileiros ou de qualquer outro país. Mas vamos falar do processo em si, né? Por onde eu começo? Pra mim, a parte mais importante é o que eu chamo de networking na família, que é realmente conversar com a sua família. Ir atrás das pessoas mais antigas da sua família, os seus avós, seus bisavós, se for os seus pais, não tem problema. Mas ir atrás de realmente informações. Se eles sabem onde os pais deles nasceram, se eles conversavam sobre isso, que língua às vezes eles falavam, se tem alguma informação... A coceirinha aqui é ruim. Se tem alguma informação sobre algum parente distante, mais velho, que saiba falar, e realmente juntar todos os documentos que você tem em casa, ou na casa dos seus avós, enfim, porque ali pode constar muitas informações. Porque o que você precisa para uma cidadania italiana? Os nomes. Os nomes são as coisas mais importantes que você precisa saber. O nome, assim, é tudo, é precioso. E atrás realmente desses documentos, porque talvez você não saiba o nome do seu bisavô, mas você tenha a certidão de nascimento dos seus avós. E ali vai constar o nome dos seus bisavós. E talvez os teus bisavós tenham nascido na Itália. Ou os trisavós. Mas se você não sabe o nome dos trisavós, você já consegue ir atrás do nome dos seus bisavós e, por consequência, descobrir o nome dos seus trisavós. Então, é muito legal. Assim, não vai custar nada. É você realmente juntar essa documentação antiga que você tem em casa, falar com as pessoas da sua família e se informar. Só eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tentem realmente se informar e ir um pouquinho atrás, porque, por exemplo, a minha mãe, um tempo atrás, ela falou com alguém da nossa família, eles falaram que tinham tentado documento italiano e que a gente não tinha direito. Por consequência, ela não deu seguimento no processo. Na época, eu era menor de idade. Mas é um tempinho, faz bastante tempo. E então eu não teria gasto com esse processo que eu gastei agora, porque se ela tivesse feito, ela só passava o documento pra mim. Não precisava ter eu feito agora separado e ela fazer um outro processo que nem ela tá fazendo no Brasil. Se informem e vão atrás, que realmente é uma das melhores coisas que vocês podem fazer. Além disso, eu vou trazer aqui para vocês 2 sites e também aplicativos, que eles são sites aplicativos que vão te ajudar muito nessa procura de documentos. Um deles é o MyHeritage e o outro é o Family Search. Esses 2 são acervos de documentos online, gratuitos, com exceção do MyHeritage, que você tem 7 dias de trial e depois você começa a pagar. Então você pode utilizar ele inicialmente, ver se tem os seus documentos ali, se é interessante para você, se não for, você nem paga. E o Family Search é totalmente gratuito. Ali você consegue buscar informações de qualquer lugar do mundo de documentos que tem ali. Então você tem filtros de ano, mês, década, sobrenome, apenas nome, por onde migrou, qual país veio, então não é só italiano. Mas você coloca ali, sei lá, só um sobrenome e vai buscar todo o acervo que tiver daquele sobrenome. Mas você sabe, por exemplo, que o seu bisavô, seu trisavô nasceu na Itália, ele nasceu em 1945, mas você não sabe a cidade. Então você pode colocar o nome dele e a cidade, ou só o sobrenome e o ano.
entendeu? Aliás, não sabe a cidade, bota o sobrenome e o ano. Então é muito legal, é um acervo bem completo, tem muita informação e talvez você encontre certidões suas ali sem nem precisar gastar. Porque esse é um acervo online que as pessoas, que nós colocamos ali os documentos para facilitar a busca de outra pessoa. Porque talvez tenha um parente que você nem conheça, de uma linhagem totalmente distante, mas que quem veio da Itália foi o mesmo italiano que você. Então você não vai nem precisar pagar alguém para procurar, porque você já vai saber ali, se você encontrar a certidão, a cidade, o nome e onde ele foi, onde buscar. Outra ferramenta muito legal é o Google. O Google te dá informação de tudo, né? O Google sabe da nossa vida mais que a gente mesmo. Então, aí no Google você coloca o nome da pessoa e vai te trazer tudo que essa pessoa, o que tiver de informação dessa pessoa na internet. Eu dou um exemplo que o meu trisavô, quando ele veio da Itália, eu sou do sul, ele foi pra cidade de Osório. E lá ele construiu um prédio, uma casa, sei que era alguma coisa importante. E quando eu botei o nome dele no Google, eu vi uma reportagem sobre isso, que tinha falando sobre ele, sobre essa casa, que é extremamente importante do Osório e tal, que ele tinha construído. E isso é muito legal, porque faz parte da minha história. E eu nem fazia ideia que isso tinha acontecido e também me ajudou a descobrir um pouco mais sobre onde ir atrás da documentação dele. Além disso, nós temos 2 museus de imigração no Brasil, que é o Museu de Rio de Janeiro e o Museu de São Paulo, que eles têm um acervo gigantesco de documentos lá, que vocês podem entrar em contato por telefone, por e-mail, enfim, e se informar se tem algum documento que possa auxiliar vocês no processo. Eu não sei se eles estão cobrando para fazer essa consulta. Na época, eu não cheguei a consultar. Eu sei de pessoas que consultaram que não foram cobradas, mas não sei realmente dizer agora. Mas eles fazem essa pesquisa dentro do acervo e vão, obviamente, levar um tempo para te responder. Mas se tiver algum documento que te auxilie, você pode entrar em contato sem gastar nada. Ou gastando muito pouco, que eles vão cobrar, com certeza, se cobrarem menos do que um assessor te cobraria para procurar esse documento no Brasil. Além disso, você também pode buscar se tem reportagens ou jornais antigos que tenham alguma informação de algum dos seus antepassados. No mundo ideal, tendo todas as certidões, conseguiu saber onde elas estão, ou se você fez todos esses passos e você realmente não faz ideia de onde elas estão, aí eu te indicaria pagar um assessor ou alguém para ir atrás. Basicamente, não tem como você fazer sua cidadania sem as suas certidões, mas procure sempre, ao meu ver, se você quer economizar, procure sempre fazer todas essas tentativas primeiro para depois pagar uma pessoa. Tenho todos os documentos, sei onde eles estão, o que eu vou precisar. Primeira coisa, eu vou deixar o site aqui para vocês. A CNN. Talvez até antes de ir atrás, se você souber o nome do italiano, obviamente, você precisa ter a certidão negativa de naturalização. Por quê? Se ele se naturalizou brasileiro ao emigrar para o país, ele saiu da Itália, foi pro Brasil e se naturalizou brasileiro, você perde o direito à cidadania e aqui acabou o seu processo, não tem o que fazer. Talvez você pode ir por outra linhagem, mas por essa você não conseguiria. Mas você vai precisar da CNN, então você vai colocar lá os dados do italiano, vai verificar, tudo certo, não deu negativa, imprime esse documento que você vai utilizar ele. Você vai precisar das certidões de nascimento e casamento de toda a linhagem. União estável não é casamento na Itália, não é válido. Então, se tiver alguma pessoa na sua linhagem que tem união estável, esse documento não precisa ser emitido porque ele não é válido. Você precisa de certidão de nascimento e casamento de toda a linhagem em inteiro teor. Isso é muito importante. Todas as certidões têm que ser de nascimento e casamento em inteiro teor. Imprime todos esses documentos, faz uma análise desses documentos, não tem nada errado, você não precisa verificar nada. No meu caso, por exemplo, o meu trisavô se chamava Giuseppe, quando ele veio para o Brasil mudou para José, porém essa informação constava na certidão do filho dele, que era o que poderia dar o problema. Então, eu segui com o processo porque já tinham arrumado. Se precisar mudar, teve essa mudança de nome, se tiver algum nome errado, se tiver alguma mudança que precisa ser feita, você tem que entrar com processo judicial para fazer isso. Não é muito demorado, em torno de 1 mês, mais ou menos, 2 meses, mas você precisa fazer essa correção na sua certidão, aí você vai ter que tirar outra certidão. Então eu indico fazer tudo isso, talvez pagar um advogado para fazer essa análise ou um assessor,
fazer essa análise documental, ver se ela tá certinha, porque depois você vai precisar apostilamento de AIA dessas certidões, você vai precisar traduzir juramentado essas certidões para italiano, e tem que ser juramentado porque o tradutor tem que ter validade na Itália, e você vai precisar apostilamento de AIA dessas traduções juramentadas. Então são os 4 processos: certidão inteiro teor português, apostilamento de AIA, tradução juramentada e apostilamento de AIA. Tenho esses documentos, eu preciso dos documentos da Itália. Os documentos na Itália, eles podem estar em 2 lugares, na Comune ou na Cúria. A Comune, se estiverem lá, eles são gratuitos, ela não cobra para emitir esses documentos. E como que eu vou entrar em contato com a Comune, né? Você pode mandar um e-mail, você pode mandar por ligação, ou se nenhuma dessas formas resolver, você pode criar um e-mail pack. Esse e-mail pack é uma carta, um e-mail certificado que eles são obrigados a responder. A questão toda é, a Comune leva meses para responder. Eles demoram muito tempo para responder, eles dão prioridade para quem vai pessoalmente lá. Então pode ser que leve 6, 7, 8 meses para eles te responderem e dizer se o documento estava lá ou não. Se você tem pressa, você pode pagar uma pessoa na Itália para ir verificar se esse documento está na Comune, ou você pode fazer uma viagem para a Itália e fazer essa própria verificação. Se a pessoa te cobrar, ela vai cobrar pelo serviço. O documento é totalmente gratuito. Se você for fazer a documentação na Cúria, se for na igreja, a igreja cobra para a emissão desse documento. No meu caso, a certidão de nascimento e casamento foram na Cúria. Então eu precisei pagar na igreja certidão de nascimento e casamento. E foi 200 euros cada certidão. Caro. O valor vai depender de cada igreja. A igreja que estava minha cobrou esse valor. Tem outras igrejas que vão cobrar mais, outras que vão cobrar menos. O documento levou mais ou menos 1 mês e pouco para ficar pronto. Então você pode também, novamente, ir para a Itália, fazer a solicitação pessoalmente e eles podem te enviar por correio, ou você pode pagar uma pessoa para pegar esse documento para você. Enfim, tem várias formas, mas para entrar em contato com a igreja, o ideal é pessoalmente, tá? Assim, você não vai conseguir contatar eles de outra forma. Então, ou você paga alguém ou você tem que ir lá pessoalmente. Esse documento italiano não precisa apostilar. Ele já é válido na Itália. O apostilamento já é para ser reconhecido mundialmente. Então, você não precisa apostilar ele, tá? É só como ele está mesmo. Os percalços, né? Só relembrando que você pode encontrar. Então, nomes errados precisa ser corrigido na certidão. Mudança de nomes precisa estar informada na certidão. E mulheres nascidas casadas antes de 1948. Se você tiver uma mulher na sua linhagem, casada antes de 1948, você vai ter um percalço, um probleminha na hora de tirar essa cidadania, mas você não perde, tá? Resumindo, até 1948, mulheres que se casavam assumiam a cidadania do marido. Então, se tiver uma mulher que se casou com um brasileiro, ela assumia a cidadania brasileira, então você tecnicamente perderia a sua cidadania. Porém, essa lei foi revogada em 1948, mas até essa data seguia. Então, o que você vai ter que fazer? Você não pode entrar com todos os tipos de processos, mas você ainda pode fazer sua cidadania italiana. Eu vou explicar mais pra frente pra vocês, não se preocupa, não acabou essa busca por aqui, mas você não vai ter todas as opções pra fazer a cidadania, tá? Outra questão muito importante, que facilita muito a vida de vocês, fazer uma árvore genealógica. Pode ser no papel, pode ser no Excel, pode ser no Word, enfim, onde você quiser. Mas faz uma árvore genealógica de todos os seus parentes. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a minha árvore genealógica e eu paguei uma advogada para fazer, que nem foi a advogada que eu fiz o meu processo, mas ela cobrava R$100 para fazer a análise dessa árvore genealógica. E eu mandei para ela tudo o que eu sabia, né? Eu já tinha todas as informações de nascimento, casamento, enfim, tudo. E eu tinha escolhido um caminho, que foi realmente o que eu fiz, e que nós chegamos à conclusão de que era o mais fácil, porque eu falei pra ela, foi meu trisavô, passou pro meu bisavô, minha avó nasceu em 1945, então não tem como ela ter casado com 3 anos, minha mãe e eu. Então eu não tinha esse problema de, talvez, ter que escolher um tipo de processo ou outro. Mas eu tinha, depois eu fui descobrir que toda a minha linhagem por parte de mãe veio da Itália. Então eu tinha 7, 8 caminhos que eu poderia pedir a minha cidadania italiana. Só que alguns tinham mulheres nascidas, casadas antes de 1948, outros eu não sabia onde estava o documento todos eram trisavô, né? Do trisavô ou da minha trisavó. Então eu
como por eu saber já onde estava essa linhagem, eu procurei pelo caminho mais fácil, né? Sempre busquem o caminho mais fácil. Mas eu acabei descobrindo que eu tinha vários caminhos para fazer minha cidadania italiana, que eu não fazia ideia. Que eu até brinco que a minha mãe é uma italiana pura, e ela é no jeito, gente, ela é igualzinha, italiana pura, assim. E eu falo que eu sou meio italiana, mas eu sou muito italiana, né? Vocês podem ver. E amo massa, pizza, meu Deus do céu, que país maravilhoso. Então, assim, eu tenho todo esse lado da minha mãe, que veio da Itália, e que eu poderia escolher vários caminhos. Então é muito legal até pra gente se informar, porque eu realmente não fazia ideia. Tenho todos os documentos, agora eu tenho que escolher qual processo eu faço. Eu tenho 3 tipos de processo. Tenho via consular, via judicial e via administrativo. Via consular é o mais barato, mas é o que demanda mais tempo. Você vai levar, dependendo do consulado, de 6 a 12 anos. Por exemplo, o consulado de Recife é o consulado que leva menos tempo no Brasil, ele leva em torno de 6 anos. E o de Porto Alegre é o que leva mais tempo, podendo ser de 10 a 12 anos. Via consular, você vai gastar basicamente com os documentos, com as suas certidões, que mais ou menos o valor da emissão de uma certidão depende de cada cartório, tá? Mas entre 60 a 80 reais, apostilamento diária a mesma coisa, 60, 50, tem os lugares que cobram 70, 40, mas mais ou menos é isso que você vai gastar. Tradução juramentada mais ou menos o mesmo valor e apostilamento também. Então faz os cálculos aí de quantas você precisou, você tem uma ideia. Uma dica bem importante antes de falar dos processos. Tem alguns cartórios no Brasil, como por exemplo o JK em Brasília, o meu era em Gravatá e Barnabé, que cobram mais barato apostilamento que em outros. Às vezes vale a pena você juntar todos os documentos e mandar o apostilamento nesses cartórios, que você vai economizar, porque você vai gastar só com o SEDEX. Então, talvez também seja uma outra forma de você economizar aqui. Os processos. Consular. Você vai juntar toda essa documentação, vai agendar uma data na embaixada, no consulado, aliás, italiano, e vai entrar com o processo. Basicamente isso. Você vai pagar para entrar com os processos e tudo mais. Porém, você vai levar todo esse tempo que eu falei para vocês. Esse ano, o consulado de Porto Alegre, que é o que mais demorava no Brasil, foi totalmente automatizado. Então, pode ser que esse processo daqui a 1 ou 2 anos seja muito mais rápido, mas a média de tempo ainda é essa. Eu acho que o consular, ele vale a pena para quem quer se aposentar e quer morar na Europa daqui a 15, 10 anos, 20 anos. Para quem quer fazer o documento para um filho, uma sobrinha, que tem 3, 4 anos e não vai poder sair do país sem a família antes dos 18, então não tem problema desses 10 anos. Para quem pretende num futuro distante, talvez ir morar fora. Então, eu acho que é super válido e você economiza muito dinheiro. A questão toda é, se você precisa para agora, não é a melhor forma. Os consulados estão emitindo passaportes, principalmente agora, de pessoas que já morreram. As pessoas morreram e o passaporte ficou pronto, né? Principalmente agora por conta da pandemia. Não tem o que fazer, porque levou muito tempo realmente para ficar pronto. O segundo é via judicial. O via judicial, você vai pagar uma pessoa para te representar no Brasil e uma pessoa para te representar na Itália. E essa pessoa vai se apresentar para o juiz, vai levar todas as suas documentações. Você vai assinar um contrato, uma procuração e você só espera o processo ficar pronto. Leva em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Vão ter advogados e assessores que vão dizer que vai levar menos tempo. Pode ser que aconteça, mas não é a regra. Então, eu sou sempre a favor de me surpreender com o positivo. Então, eu já jogo o prazo sempre para 2 a 2 anos e meio. E todos os advogados mais sérios que eu falei falaram que era realmente esse tempo. E se ficar pronto antes, melhor. O que acontece do judicial? Você pode colocar quantas pessoas você quiser nesse processo. Então, você pode colocar sua mãe, seu pai, seu filho, seu cachorro, cachorro, obviamente não, mas o primo, a tia, a outra prima do outro lado, o outro tio lá. Todo mundo pode se incluir nesse processo. Quanto mais pessoas forem, mais barato o processo fica, mas também mais lento. Por quê? Vai ter um valor de um processo. Cada pessoa que entra no processo, eles vão cobrar alguns reais a mais, alguns 3, 4 mil reais a mais. Mas na hora de dividir, o seu processo, que ao invés de sair 26, 30 mil, seria só para você, você vai pagar 4 mil. Só que vai levar um pouco mais de tempo, porque a cada pessoa que entra no processo são certidões a mais que eles precisam analisar. Mas não tem limite de pessoas. Conheço gente que fez processo para 20 pessoas, levou um pouco mais de 3 anos, mas saiu muito mais barato. E a última forma, que foi a que eu fiz, que eu vi administrativo,
que é ir morar na Itália. A via administrativa, você pode fazer só você mesmo, você não consegue incluir outras pessoas no mesmo processo, né? Você, basicamente, vai pegar um aviãozinho, vai ter um carimbo no seu passaporte, vai apresentar esse carimbo na Comune, vai ter um dia agendado e um horário agendado, não é simplesmente só chegar. Você vai levar todas as certidões, aquelas que eu falei pra vocês, incluindo, obviamente, as italianas. Você vai assinar que você tá pedindo o processo lá. Você vai abrir um código fiscal, porque você precisa ter uma residência. Você vai passar esse código fiscal pra Comune. Você vai ficar morando lá. O vigílio vai passar na sua casa. Você tem que estar em casa. Ou ele pode ter até 3 visitas, né? Então você não tava na primeira, você tinha saído, enfim, uma coisa. Pode passar de novo, ou você pode se apresentar na Comune, e foi meu caso. Se não tava lá, como não tava lá, ele pediu pra me apresentar na Comune, me apresentei na Comune no outro dia. Eles vão esperar a resposta do consulado, de onde você é, no meu caso de Porto Alegre, e se for necessário, de onde você iria morar, onde você estava morando, que no meu caso era Dublin, tá? Todo esse processo eu fiz com uma advogada. Por quê? Eu não falo nada de italiano. Talvez poderia ter feito sem, depois de ter visto o processo, que era mais simples do que eu imaginava. Mas na época eu não falava nada de italiano, eu precisava de praticidade, ela sabia qual era a melhor Comune pra eu fazer. Então, esse processo, geralmente eles dizem que leva de em torno de 3 a 6 meses. Com 2 meses, eu já estava com a minha cidadania. Ela já sabia o que fazer, ela já sabia como ser mais rápido. Então, talvez seja uma forma interessante pra quem precisa, né, do documento rápido, né, de uma vez. Então, é a entrada do carimbo, o agendamento, entregou os documentos, código fiscal, vigílio, a apresentação, né, que precisa fazer. O consulado de Porto Alegre, que geralmente eles falavam que demorava muito tempo para responder, levou 4 dias para responder. O que atrasou um pouco mais o meu processo foi que nós colocamos que eu estava morando e eu viria morar em Dublin. Por quê? Eu vou precisar fazer a transferência desse AIRE depois. Vou entrar nesse assunto. Então já facilitaria a transferência do meu AIRE. Só que a Embaixada Italiana de Dublin levou 2 meses para responder. O que a Embaixada Italiana em Dublin faz? Não sei, porque todo mundo que é irlandês já tem passaporte da Irlanda, né? Irlandês, não precisa passaporte italiano. Mas enfim, levaram 2 meses para responder, mas deram a confirmação, como eu falei para vocês, tudo na Itália demora, né? Os e-mails para serem respondidos. Deram a confirmação para a Comune, a minha cidadania ficou pronta depois de 1 semana. Minha cidadania pronta, eu recebi um e-mail, eu recebi uma carta de que eu tinha a minha cidadania, eu fiz o agendamento do RG. O agendamento do RG levou um mês, exatamente igual no Brasil, a gente precisa agendar o RG, uma data e um horário, não, né? Quer dizer, depende do estado no Brasil, mas não tem como só você chegar. Fiz o agendamento, fui fazer meu RG, precisei levar uma fotinho, tá? Não tira foto na hora. No caso, a Comune fazia lá na frente, tinha aquelas maquininhas, eu fiz lá mesmo. Fundo branco, cabelo atrás da orelha. Fiz a fotinho, apresentei o meu passaporte de novo, que eles pediram meu passaporte. Perguntaram qual era a minha altura, achei muito engraçado, mas na identidade tem a altura. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês da identidade, se eu achar uma na internet sem direitos autorais, porque eu não vou colocar a minha identidade, obviamente, pra vocês verem como é. Mas ela é tipo um cartão de crédito, assim, o material. A minha identidade ficou pronta em 7 dias. Então, eu já saí dali com uma carta, com a minha identidade, em uma forma de carta, mas o cartão levou 7 dias pra ficar pronto, tá? E uma curiosidade, além de ter a nossa altura ali, tem que eu nasci no Brasil, mas que eu sou cidadã italiana. Isso é muito engraçado. E ela tem validade de 10 anos. Ela vai vencer no dia do meu aniversário, daqui a 10 anos. Tudo pronto, fiz a minha identidade, né? Sou italiana. Peguei meu aviãozinho, voltei pra Dublin e eu entrei com o meu passaporte brasileiro, mas com uma identidade italiana. Então, porque eu ainda não tinha o passaporte italiano, obviamente. No meu carimbo de entrada tem, e a policial colocou que já entrei como cidadã italiana. Preciso transferir o meu AIRE. Por quê? Eu saí da Itália e eu precisava fazer o meu passaporte italiano. Eu poderia ir fazer meu passaporte em Roma, só que Roma tá levando mais de 6, 7 meses para fazer um passaporte. Ou eu poderia fazer a transferência do AIRE, que foi o que eu optei em fazer, aqui para Dublin e fazer o meu passaporte aqui na Embaixada Italiana. Eu já tô há mais ou menos 2 meses nessa transferência de AIRE, que demora, tudo na Itália demora. E aí, quando for concluída essa transferência da minha residência, eu vou fazer o meu passaporte, vou pagar ele, obviamente, e vou fazer na Embaixada aqui da Itália. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês o site de transferência de AIRE, por quê? Toda vez que você fica mais de 1 ano fora de um país, você precisa informar a Itália, você precisa avisá-los que você está mudando de país. Por exemplo, transferi meu AIRE para Dublin,
vou 4 meses pro Brasil, volto pra Dublin. Eu não preciso informar nada, porque eu fiquei só 4 meses fora. Tô com meu aire aqui em Dublin, vou pra 4 meses pro Brasil, eu vou morar 2 meses na Inglaterra, mas vou ficar definitivo na Espanha. Eu vou transferir meu aire do Brasil para a Espanha. Mas a gente sempre precisa informar quando a gente for ficar mais de 1 ano fora daquele país. Sendo feito isso, eu vou fazer a embaixada, eu vou fazer o agendamento do meu passaporte. Aí, as perguntas que eu recebi. Se eu utilizo meu passaporte brasileiro? Sim, eu utilizo meu passaporte brasileiro por enquanto, que eu não tenho meu passaporte italiano, e é igual no Brasil. O documento que vale é o RG. O passaporte é apenas um documento para viajar. Então, para eu ter utilidade de todos aqueles benefícios que eu falei lá no início, eu preciso do meu RG. Eu já tenho direito a tudo que eu falei lá no início. O passaporte ele é somente para viajar. Mas como o passaporte brasileiro é aceito em praticamente todos os lugares, porque é um ótimo passaporte, eu consigo viajar com meu passaporte e eu só apresento o meu RG italiano. Já respondi essa daqui, se quando eu voltei eu entrei com meu passaporte brasileiro, sim. Se eu casar com um italiano, eu tenho direito? Sim. Deixa eu explicar. A Itália não reconhece união estável, então você precisa ser casado no civil. Você vai ter que apresentar, de novo, certidão de casamento de inteiro teor, apostilamento de AIA, tradução juramentada em italiano e apostilamento de AIA. Você fez toda essa documentação. Para ter direito, o seu cônjuge ter direito à cidadania italiana, ao passaporte italiano, não à cidadania, ao passaporte, neste caso, ao RG, né? Ele vai precisar ter casado com você há pelo menos 3 anos. Não importa se for 3 anos após a sua certidão de a sua cidadania italiana, ou se for antes, ou se for no meio, mas você tem que estar casado há 3 anos. Não interfere quando for esses 3 anos, pelo menos. Ou 1 ano e meio se vocês tiverem filhos. E ele precisa apresentar um nível intermediário de italiano. Então, vai entrar com o processo do reconhecimento via matrimônio, ele vai apresentar a documentação das certidões e vai fazer uma prova de italiano que comprove no mínimo nível intermediário. Por quê? Porque ele não é linha sangues, ele não tem direito via linhagem, ele só tá recebendo a cidadania porque ele é casado com você. Mas a pessoa vai ter direito à cidadania por conta de você, ao passaporte europeu. Então, ela vai precisar comprovar justamente esse nível de italiano, que é como se desse, ela quer um documento, mas ela tem que saber minha língua, né? Ela tem que se interessar por mim. É mais ou menos isso daí. E, obviamente, por ser um casamento, ela não vai ter os mesmos direitos que um cidadão italiano, que no meu caso. Então, se a pessoa casa comigo e vai pedir, ela, por exemplo, não tem direito à saúde pública, igual eu tenho, não tem direito a voto, algumas questões de aposentadoria são diferentes, mas a pessoa pode trabalhar legalmente no país, pode morar em qualquer país da União Europeia, pode trabalhar em qualquer país da União Europeia, pode ir para os Estados Unidos sem visto. Então, todos aqueles maiores benefícios ela tem direito. Então, é muito interessante. Obviamente, se vocês se separarem, ela pode ou não continuar com esse passaporte. Vai depender do tempo de casamento que vocês tiveram após ela tirar o passaporte. Algumas pessoas mantêm, outras não. Só o RG já é suficiente? Só o RG já é suficiente. Você não precisa do passaporte para ter direito a todos esses benefícios. Você só precisa do RG. Você pode morar em qualquer país da União Europeia mesmo? Posso. A diferença é, cada país tem a sua legislação e, portanto, você precisa apresentar, em alguns países, comprovações financeiras, alguma outra documentação, mas só com o seu RG, teoricamente, você pode. Você só precisa de algumas pequenas comprovações que geralmente são enviadas por e-mail e no outro dia já são aprovadas e te enviam o número de RG deles, CPF, enfim, documento para que você possa trabalhar legalmente no país. Ufa! Basicamente, de básico não tem nada, é isso sobre a cidadania italiana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aqui para mim nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que querem saber sobre esse documento, que eu fiz uma baita pesquisa. Além do que eu já sabia, eu fui me informar mais ainda do que trazer aqui pra vocês, pra deixar esse vídeo bem completinho, porque quando eu fui fazer minha cidadania lá no início, eu tive que catar informação em vários lugares e foi muito chato, e eu tentei reunir tudo aqui pra vocês. E eu espero que esse passo a passo tenha deixado tudo muito mais simples. Se vocês quiserem o contato da minha advogada na Itália, eu passo pra vocês o contato dela. Me chama no Instagram, é @baviajaram.
Eu vou responder vocês lá no Instagram, eu não vou colocar o número dela aqui. Aí eu vou entrar em contato com ela, eu vou passar as informações de vocês, eu vou passar o número de vocês pra ela entra em contato com vocês. Aí vocês me mandam lá certinho. E não esquece, de novo, de se inscrever no canal, curtir, deixar um like e compartilhar. E, já dando um spoiler, vai ter vídeo sobre o intercâmbio aqui no Dublin. Eu vvou fazer, assim, eu vou te ajudar. Se você quer vir pra cá e você não sabe o que fazer, não se preocupa, vai ter vídeo explicando tudo um passo a passo de como facilitar a sua vida no intercâmbio aqui na Irlanda. Vai ter vídeo de viagem, que logo, não vou dizer quando, mas em menos de um mês eu vou estar viajando de novo. Eu vou trazer muitos vídeos legais aqui pra você sobre viagem. E sempre muito conteúdo novo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo tem vídeo novo no canal.